Queridos amigos e amigas, o meu cumprimento, minhas saudações fraternas para os amigos do Centro Espírita Estrelas da Seara, instituição querida e para a qual essa palestra está sendo encaminhada. A palestra estará, portanto, disponível tanto no canal do Estrela da Seara como no canal do Raciocínios Espíritas. O tema neurastenia é um tema relevante e eu peço licença para dizer que eu vou precisar abordar essa temática de uma forma didática, tentando ter uma abordagem muito mais pedagógica, muito mais de professor do que de orador, se é que me entendem o que eu quero dizer. É que eu vou precisar aqui estudar essa temática, explicar conceitos, esmiuçar conceitos, mais do que transmitir uma palestra naquele estilo convencional, estilo esse convencional meu, e que as pessoas já estão, de alguma forma assim, habituadas. Mas, de qualquer forma, é o meu toque, a minha impressão, as minhas reflexões, as minhas considerações sobre o tema. E por que isso? Porque é um tema um tanto técnico, um tema que fala sobre questões psicológicas, comportamentais, que tocam em outros conceitos que são conceitos muito da área, muito difíceis. Eu vou tentar mastigar aqui e torná-lo o mais simples possível para que as pessoas em geral assistam e possam entender, para que vocês possam compreender, uma vez que essa palestra não é uma palestra para psicólogos, para psiquiatras ou para psicanalistas, é uma palestra para o público espírita, tem uma abordagem espírita, então eu vou precisar fazer aqui definição de alguns conceitos para que a gente entenda o que é que o tema quer dizer, o que é esse assunto, neurastenia, o que é que quer dizer em relação à expressão, né, o que é que significa, quais são as suas características, né? O que é que toca em relação a outros temas, né? E por que essa palavra não é conhecida? Porque quando a gente, por exemplo, fala sobre psiquiatria, psicologia, sobre os diagnósticos psiquiátricos, essa palavra quase sempre não aparece no uso geral de profissionais e também das pessoas, de um modo geral, que se interessam pelos temas. Eu vou precisar examinar isso, vou precisar estudar isso, até chegar na abordagem de Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles faz uma abordagem espetacular sobre o tema, toca em um assunto interessante sobre o tema, né? Faz abordagem e levanta conceitos importantes sobre o tema, conectando aí com a sua proposta, a proposta do Espiritismo e a proposta do próprio Evangelho de Jesus. Então, de início, eu preciso dizer que a expressão neurastenia é uma expressão que não é usada, como eu já comentei, uma expressão que está relativamente em desuso, porque não é utilizado nos diagnósticos gerais. A gente não vê, por exemplo, a palavra sendo usada ou sendo colocada, por exemplo, genericamente falando nos diagnósticos psiquiátricos e psicológicos. Alguém que tem qualquer tipo de síndrome parecida com aquilo que a gente vai examinar aqui da neurastenia, normalmente o diagnóstico não é neurastenia. O termo neurastenia é um diagnóstico que desapareceu de boa parte dos manuais psiquiátricos. Por exemplo, um dos mais famosos, que é o DSM, que é da cultura americana e que é uma referência mundial, ao lado dos códigos do CID da OMS, o DSM, que é um manual de psiquiatria, um manual de diagnóstico psiquiátrico, da APA, Associação Psiquiátrica Americana, veja, ele está na versão 5. A versão 5, inclusive, já foi publicada há alguns anos, né? Permanece aí como sendo a versão atual, a versão oficial, que foi publicada em 2013, a primeira publicação do DSM-5, né? A versão do DSM-4, que já tem muito mais anos de publicação, a versão do DSM-4, que é a versão anterior, já havia excluído o termo neurastenia dos manuais psiquiátricos, e a gente vai entender por quê. Essa expressão está em desuso, neurastenia não é muito utilizada, com exceção de alguns países da Ásia, se não me falha a memória. Alguns países asiáticos ainda usam o diagnóstico de neurastenia para alguns quadros específicos, e em alguns momentos
segundo a literatura, para mascarar quadros mais graves de psicose, de esquizofrenia. Então usa o termo neurastenia para mascarar, para não estigmatizar ou não rotular ou não expor o paciente no relatório. Então usa um termo neurastenia, que é um termo considerado mais brando, um quadro considerado mais brando, mas a verdade é que o termo não é muito usado por profissionais de saúde mental, não é muito usado por quem lê os assuntos de comportamento, em boa parte, em grande parte, desconhecido do grande público essa expressão, porque é uma expressão do século XIX, uma expressão que descrevia um conjunto de sintomas de fato reais, de fato clínicos, preocupantes. Aí a pergunta é, por que hoje não é usada se esse conjunto de sintomas é do ser humano e pode aparecer hoje? A gente vai entender por que hoje não se é utilizado não se é muito utilizado esse diagnóstico, né? A gente vai refletir a esse respeito, a gente vai tentar chegar em um caminho nesse sentido. Na verdade, a gente vai levantar hipóteses, levantar especulações de por que o quadro neurastenia, a expressão neurastenia, já não é utilizado em alguns casos. Eu tenho a minha impressão pessoal, mas a gente vai aqui primeiro desenvolver o raciocínio. De primeira colocação, podemos aqui afirmar que a neurastenia é uma expressão presente no século XIX, apareceu no século XIX, graças a especialmente o neurologista norte-americano, George Bird. Esse neurologista descreveu esse conjunto de sintomas e deu o nome de neurastenia, né? Descreveu e catalogou como neurastenia, fez estudos que eram sintéticos, sucintos, mas que foram muito importantes, que abriu espaço para outros estudos da área, outros estudiosos, e aí os autores começam a explorar esse tema e a se dividir em opiniões. As escolas teóricas, os autores, né, da área começam a divergir desde o início, né, ou pelo menos descrever o tema com enfoques mais acentuados em alguns aspectos do que em outros. Isso é importante a gente aqui considerar. É um quadro de sintomas bem amplo, que aborda muitas coisas, né, que alcança muitos quadros, né, que descreve uma série de sintomas que estão presentes em vários outros problemas de saúde mental. É um quadro muito amplo, né? E a possibilidade de você pegar um ou outro sintoma daquele e achar que a pessoa está com neurastenia torna a compreensão do tema, ou melhor, a visão do quadro neurastenia como algo muito vago. Mas a gente vai explicar que, na verdade, não é tão vago assim, né? Na verdade, é o risco que se tem de pegar 2, 3 sintomas só e achar que a pessoa tem neurastenia. Aí fica muito vago, porque são sintomas que quase sempre estão presentes em uma quantidade razoável de outros quadros. E aí, por que neurastenia e não é outros quadros? E isso é um dos motivos que eu acredito também de ter se tornado em desuso. Primeiro, que é um quadro muito amplo, e à medida que a evolução da psiquiatria, da psicologia foi esmiuçando e foi explorando os quadros psiquiátricos, foi conseguindo aprofundar mais e tornar cada quadro psiquiátrico mais específico, essa é uma hipótese que nós levantamos. O outro fator é a semelhança que a neurastenia tem com outras patologias, com outras entidades clínicas, com outras etiologias. Isso é importante a gente mencionar também. Há muita semelhança de neurastenia com outros quadros. E a gente vai aqui mencionar isso. A evolução diagnóstica, à medida que a humanidade avançou, que a ciência avançou, que a compreensão psiquiátrica avançou, a evolução diagnóstica, tornando quadros mais precisos de sintomas, né? A percepção melhor de quadros de ansiedade, de quadros de depressão, de quadros mistos, de quadros maníacos, de quadros psicóticos, foi tornando a coisa mais clara e mais delimitada, porque no passado havia quadros mais amplos e compreensão menor. Então é claro que há quadros, por exemplo, pensando aqui, quadros que eram de depressão, e como os sintomas estavam muito agudos, foram diagnosticados como psicose, não era psicose. Ou quadros que eram, na verdade, de psicose, mas como o paciente ficava assim mudo, calado, quieto na dele, aí foi
por falta também de ferramenta diagnóstica, foi diagnosticado como depressão, sendo que não era depressão, era psicose. Então havia muito essa mistura, né? Havia muito essa dificuldade, né? Quantos quadros, por exemplo, de autismo foram diagnosticados como esquizofrenia, e era autismo. Né, que é uma outra ordem de fenômeno, transtorno de desenvolvimento, em relação, por exemplo, à esquizofrenia, que é um transtorno aí da sensopercepção, do juízo, né, da conexão com o real, com a realidade. Então, você veja que havia muita dificuldade diagnóstica no início da compreensão dos fenômenos mentais, e à medida que o mundo e que o conhecimento humano, o intelecto humano foi se aprofundando, foi delimitando, e aí o diagnóstico ficou mais preciso nesse sentido, né? E mais econômico. Aí que tá. Ao longo dos anos, há uma tendência na evolução diagnóstica de descomplicarmos, de tornar as coisas mais simples e menos complexas, né? Se existe um quadro que abrange 3 ou 4 fenômenos no passado, esse mesmo quadro era descrito como 3 patologias diferentes, só porque ele tinha níveis diferentes. Agora não. Agora se coloca esse mesmo quadro dentro aí de uma palavra só, de uma expressão só, de uma colocação só. Vou citar aqui o exemplo, por exemplo, do autismo, por exemplo. No passado era autismo, Asperger, o autismo clássico, o autismo isso, o autismo aquilo. Havia vários quadros, no meu ponto de vista, no caso do autismo, eu nem vejo com tanto bons olhos assim economizar tanto, mas houve uma economia, há uma tendência da psiquiatria geral para isso. No caso do autismo, eu tenho alguma ressalva, mas aí pessoal, e aí é outro tema para a gente abordar nesse sentido. Mas a verdade é que, por exemplo, no caso do autismo, houve uma redução desses termos, síndrome de Asperger, havia até uma expressão meio pejorativa, né? Idiota sábio, e aí foi reduzido tudo para uma palavra só. Todos os quadros antigos que tinham vários nomes, hoje é chamado autismo. Seja aquele mais leve, seja aquele mais severo. Né? Então, no caso do autismo, a minha ressalva é porque às vezes reduzir demais também dificulta a avaliação daquele quadro específico e às vezes pode, em minha forma de entender, prejudicar e atrasar o tratamento, né? Colocando tudo em autismo só, né? Tudo em uma coisa só, às vezes não nomear de maneira mais precisa o quadro torna a compreensão dele mais difícil, né? Nomear é importante, nomear o diagnóstico é importante, não para estigmatizar, mas para saber com o que a gente está lidando, para encaminhar um tratamento melhor e mais compatível, mais viável, né? Mas a verdade é que, em linhas gerais, a economia diagnóstica é uma coisa muito boa. Por economia diagnóstica, eu estou dizendo o seguinte: quadros, por exemplo, que eram vários nomes, ficou um nome só, porque na verdade fazem parte de um mesmo fenômeno. E, por exemplo, quantos transtornos de ansiedade que era vários nomes, e aí foi reduzido em um nome só, transtorno de ansiedade. Entende? Então é mais ou menos essa ideia aqui que a gente tem, que é uma das possíveis motivações do quadro neurastenia ter desaparecido praticamente do uso. Por quê? Porque os sintomas da neurastenia podem ser diagnosticados por outros quadros que já estão aí, que já fazem parte aí. Né? Então, isso torna a coisa mais simples do ponto de vista diagnóstico. Em vez de você ter, por exemplo, várias patologias, vários nomes para significar uma coisa só, a evolução diagnóstica reduziu esses nomes e colocou só um nome para aquela patologia que tem vários níveis, que tem vários aspectos, os mais graves, os mais leves e assim por diante. Chamou tudo de uma coisa só. Então, no passado havia aquela ideia de depressão psicótica, depressão neurótica, depressão maníaca, etc. E aí a melancolia, aí estados... Foi reduzido tudo em depressão. Agora, na depressão existem aspectos diferentes em cada depressão. Há depressões que têm características assim ou assado, e a gente vai examinar do ponto de vista aí da atuação profissional. Mas para facilitar a comunicação, facilitar a linguagem, simplificar as coisas, reduziu em um quadro só. Para que vários nomes para uma patologia só?
Então, esse é um dos motivos fortes, acredito eu, para que o neurastenia tenha desaparecido. Por quê? Porque o quadro neurastênico pode ser encaixado em outros quadros diagnósticos, que já são por demais conhecidos, que ficaram populares, porque esses quadros diagnósticos abordam ou abrangem também, de maneira mais simples, abrangem também vários níveis de intensidade, várias patologias conhecidas e ao mesmo tempo alberga a neurastenia. E é isso que a gente vai aqui examinar. Um outro fator importante é que quando a neurastenia surgiu como diagnose e como fenômeno que era entendido, explicado, estudado pelos cientistas, estávamos na mesma época do século XIX da histeria. George Bird, o neurologista que estudou a neurastenia, as primeiras publicações dele são de 1879. Estávamos no auge dos estudos da histeria, com Charcot em La Salpêtrière, em Paris, né? Com a hipnose, examinando as histéricas do século XIX, as grandes discussões entre sul da França e norte da França, já que a França, à época, século XIX, herdeira do iluminismo francês e do grande caldo de cultura erudita, seja do iluminismo, da Revolução Francesa, das liberdades, fazia com que a França fosse o centro cultural, o local onde se reunia uma grande mentalidade cultural, né, e um grande nível intelectual dos grandes pensadores e das grandes produções intelectuais. Era a cidade cultural do mundo, né? Era o país, aliás, cultural do mundo. Paris era a cidade cultural do mundo, era o berço cultural do mundo naquele momento, né? Era o centro de cultura e de saber da Terra. E então, na França aconteciam muitas coisas nesse sentido, né? Norte da França, sul da França discutiam em relação à origem da histeria. Histeria que é uma palavra que também está em desuso, né? Não se usa muito histeria, né? Os psicanalistas costumam brincar que não se faz histéricas como se fazia histéricas no século XIX. E a gente vai examinar também por quê. A histeria, hister, útero, né? Da histerectomia retirada do útero. A histeria é um transtorno que acomete predominantemente mulheres, mas não apenas mulheres, né? E isso, inclusive, foi motivo de discussão, né? Porque Freud achava que a histeria também era masculina, né? E havia a ideia, a discussão, inclusive com Charcot, havia uma discussão teórica ampla e profunda nesse sentido, né? E a histeria é útero, né? Daí a ideia de que se as mulheres têm útero e os homens não têm útero, a histeria só pode ser feminina, né? Freud discordou disso, vai dizer que se os homens não têm útero, que coloque útero neles, porque eles também têm transtornos histéricos. Mas a ideia básica da histeria aqui, remontando a escritos de Platão, a escritos antigos, é que é uma compreensão que pode soar aos nossos olhos do século XXI um pouco preconceituosa, mas era a compreensão que tinha, é que a mulher cujo ventre não foi penetrado, não foi varado, essa era a ideia que se tinha, né? Que não foi visitado, portanto está fazendo alusão aqui ao ato sexual, a mulher poderia ter crises e ter sintomas de histeria por conta desse vazio. Essa era a ideia. Pode soar algo com preconceituoso, mas muitas vezes a gente via, por exemplo, as monjas, as freiras enclausuradas, tendo crises e tendo fenômenos aparentemente que faziam semelhança ao quadro de histeria. Quando fala histeria ou mulher histérica, já pensa naquela mulher que faz barraco, que briga, que quebra tudo. Não é bem assim. Embora possa haver também esse tipo de fenômeno na histeria, mas não é bem assim, não é inclusive algo tão predominante assim. Há histéricas que reagem dessa forma. A histeria, na verdade, é um transtorno complexo, difícil, né, que é difícil a gente examinar aqui, porque vai demandar muito tempo, mas basicamente, a histeria faz com que as mulheres sintam de uma forma intensa algumas coisas e, de alguma forma, aquilo é tão intenso para elas que elas experimentam essa ordem de sofrimento através de uma ocorrência que pode soar aos olhos das pessoas uma dramatização excessiva, um processo de dramatização, até de teatralização, mas não é que elas estão teatralizando, elas estão realmente sentindo isso. Essa era a compreensão que tinha. Mas, sobretudo, que esses fenômenos emocionais que não eram canalizados apareciam no corpo como sintomas de conversão.
conversão histérica, né, como se dizia, ou hoje problemas somatoformes, né, como se diz. Os problemas de conversão não são doenças psicossomáticas, tá? A doença psicossomática é o seguinte, eu tenho um problema emocional, estou muito estressado e desenvolvo uma gastrite. Se eu for no gastro, o gastro vai constatar gastrite. Eu estou muito estressado e desenvolvo um problema cardiovascular. Eu somatizei, psicossomático. O transtorno de conversão é diferente. O transtorno de conversão, a histérica, ou o histérico, mas era mais mulheres na época que eram examinadas, a histérica sente fisicamente, mas não tem nada de físico. É uma espécie de doença fantasma. Se ela for no médico avaliar, não tem nada, mas ela tem uma paralisia no braço. Cegueira histérica. Existiam mulheres que ficaram cegas, né? Cegas temporariamente por um período por conta da histeria. Paralisias, as chamadas paresias, né? Então, havia essas manifestações. Charcot, na época, tratava a histeria com hipnose. Havia muitas teorias sobre a histeria, né? E a neurastenia surgiu no diagnóstico na época em que a histeria estava em moda, estava em voga. Freud, mais tarde, na psicanálise, vai estudar bastante a histeria, vai se interessar bastante pela histeria. A gente pode dizer até que a psicanálise surgiu inicialmente estudando a histeria. A psicanálise se formou, se estruturou como escola psicológica, como escola de teoria psicológica, para estudar a histeria inicialmente. Os primeiros casos examinados por Freud foram casos de histéricas, né? E a partir da histeria, e a partir das histéricas que ele atendeu, e que revelaram os conteúdos do inconsciente delas, é que Freud pôde, com a ajuda delas, elaborar a teoria da psicanálise. As histéricas auxiliaram muito Freud na elaboração da teoria da psicanálise e ele conseguiu elaborar a compreensão do inconsciente, dos conteúdos reprimidos, né? E aí, a histeria hoje, eu não diria que a histeria desapareceu, mas a histeria hoje é um fenômeno que não é tão presente como na época de Freud. A gente não vê comumente os sintomas de histeria por aí, como havia na época de Freud. De Freud havia sintomas e manifestações histéricas muito fortes. A hipótese que os psicanalistas, os psiquiatras, os estudiosos do assunto dão é o seguinte: na época de Freud havia uma cultura muito repressora do ponto de vista sexual. Havia uma cultura até violenta, até não natural, né, que reprimia os desejos do ser humano, especialmente da mulher. A mulher sempre foi mais reprimida, a mulher sempre mais oprimida com relação ao desejo dela, né, especialmente aos desejos sexuais, né, os impulsos. E como a cultura vitoriana, a moral vitoriana do século XIX, repressora, que Freud viveu, e contra a qual Freud se rebelou e criticou, a partir da psicanálise pós essa época, né, a liberação, a autonomia, a compreensão do sexo como fenômeno natural. É claro que às vezes houve exageros aí, às vezes até um excesso, né, na relação com o sexo, né? Mas de qualquer forma houve também uma compreensão mais natural do fenômeno sexual e praticamente a partir daí desapareceram aqueles quadros histéricos clássicos do século XIX. Desapareceram. Então a hipótese, e é uma hipótese forte, uma hipótese muito provável, é que havia aí uma relação realmente da histeria com essa repressão aí, com essa repressão cultural, pelo menos uma hipótese forte. Ainda que haja outros fatores que a psicanálise e a psicologia materialista não consideram, mas é uma hipótese forte. Não tem mais como na época. Às vezes acontece uma vez ou outra na vida a gente encontra um quadro de histeria assim, um pouco parecido, com fenômenos físicos assim, né? Fenômenos de paralisia, de cegueira, de alteração corporal, mas não é muito comum, é um fenômeno muito raro. Há uma hipótese forte dos psicanalistas atuais, de psicanalistas consagrados, inclusive de teóricos da psicologia e da psicanálise, uma hipótese forte atualmente de que a fibromialgia que ataca sobretudo mulheres, né, predominantemente mulheres. Fibromialgia é um conjunto de sofrimentos, de dores corporais, de sofrimentos físicos, de dores no corpo variados,
esses sofrimentos físicos, né? Físicos entre aspas, porque fisicamente você faz exame na fibromialgia, você não consegue constatar, mas são dores generalizadas, dores às vezes no corpo todo, né? É uma condição sofrida atualmente. Há uma hipótese de boa parte de psicanalistas consagrados, de que a fibromialgia hoje é a histeria do século XXI, a histeria dos tempos atuais. A histeria, para esses autores, se manifesta na atualidade em forma de fibromialgia, especialmente de fibromialgia. De outros casos também, alguns quadros aí autoimunes, mas sobretudo de fibromialgia, né? Que é um problema especialmente das mulheres, como eu falei. Há uma leitura simbólica da psicanálise que mesmo os homens passando por um quadro histérico, né, de sensações inclusive físicas, seria, no caso, a dificuldade do homem de lidar com o feminino, né? Assim como as mulheres histéricas teriam uma dificuldade de lidar com o feminino delas, né? Mas aí é uma leitura simbólica, são interpretações aí psicanalíticas, né? Freud examinou muito a histeria, vai perceber que as histéricas que ele examinou tinha realmente conteúdo de muita repressão por conta da moral cultural da época. Havia o desejo, ao mesmo tempo, a proibição, a punição pelo próprio desejo, esse conflito que havia dentro delas, né? Esse conflito que fazia com que as histéricas fossem oscilantes, né? Ora o desejo, ora a punição por esse desejo. É clássico isso na psicanálise, né? Tem até uma colocação de um texto da psicanálise que diz que a histérica normalmente levantava a saia, é uma alusão aqui sutil, né, para o fenômeno sexual, levantava a saia com uma mão e abaixava a saia com a outra, né? Então é esse símbolo aqui. Bem, mas por que eu fiz essa digressão toda? Porque era na época da histeria, a histeria estava em moda, estava sendo muito estudada, estava intrigando os grandes profissionais da época. Freud viajou de Viena para Paris para tomar aula com Charcot, estudar as histéricas com ele, depois discordou de Charcot, Charcot ficava na hipnose, Freud não queria hipnose, e aí fundou a psicanálise, né? Nessa época, portanto, boa parte dos autores ligavam a neurastenia a um quadro histérico, como se fosse uma espécie de característica da histeria, como se fosse uma espécie de fase da histeria, como se fosse um sintoma, um aspecto da histeria. Pierre Janet, um grande autor da época, chegou a dizer que a neurastenia é um processo orgânico que antecede, que vem antes da conversão histérica. A conversão histérica é quando os sintomas emocionais começam a ser sentidos no corpo. A histérica, como é mais sensível, sente no corpo. Não é psicossomático, né? É aquela coisa da conversão. Tanto que a histeria também é chamada de neurose de conversão. Converte para o corpo fenômenos que são emocionais e sente no corpo fenômenos que são emocionais. Ora, Pierre Janet achava que a neurastenia era um processo que acontecia antes, um processo orgânico, físico, que antecipava, que vinha antes da conversão das histéricas, ou seja, para Pierre Janet, e uma parte razoável de autores também discutiam isso, a neurastenia seria um fenômeno dentro da histeria. Então, veja como uma coisa é aí complicada, mas é claro que são quadros distintos, ainda que a neurastenia pode acometer histéricas, mas há neurastênicos que não são histéricos, e há histéricas que podem desenvolver neurastenia, e também há neurastênicos que podem, de alguma forma, apresentar histeria, né? Mas, a princípio, são quadros distintos, né? O que é neurastenia? Neurastenia vem de duas palavras, neuro, que pode ser aqui traduzido tanto como cérebro, organismo, cérebro, cabeça, como pode ser traduzido com um aspecto menos biológico, mente, psiquismo, psique, né? E assim por diante. E astenia, que significa fraqueza. Fraqueza. Então, cérebro fraco, cérebro esgotado, nervos fracos, neuro pode ser também nervos, né? Fraqueza dos nervos, uma tradução boa, uma tradução aqui literal, né? Se for traduzir ao pé da letra, né? Nervos fracos, fraqueza dos nervos, fraqueza mental, fraqueza do cérebro, cansaço ou esgotamento dos nervos, e assim por diante. Então, a tradução é mais ou menos isso, é um esgotamento físico e psíquico. É um esgotamento físico e psíquico. É uma síndrome que a característica principal é um esgotamento físico e psíquico.
Ora, é uma síndrome, portanto, que a característica é essa, mas os sintomas não são apenas isso. É um quadro amplo. Joana de Ângeles menciona uma expressão, que é uma expressão que foi utilizada para ela, a neurastenia, que é organoneurose, ou seja, é uma neurose, conflito psíquico, não material, mas que tem dimensões orgânicas, biológicas, é uma interface entre o psiquismo e o corpo. Por quê? Porque a neurastenia tanto gera somatizações, aí somatizações mesmo, a pessoa tem problemas físicos mesmo, né? Como também gera também realidades psíquicas e comprometimentos mentais na saúde mental. Então, tanto o estado de esgotamento psíquico pode somatizar em algo físico, como o próprio esgotamento físico, já somatizado, pode gerar maior comprometimento na saúde mental, a ponto de, inclusive, poder evoluir para quadros psíquicos, para quadros de saúde mental mais graves, mais complicados, mais difíceis, né? Então, por isso que é uma organoneurose, é uma dimensão entre o psiquismo e o físico. Tem aspectos físicos importantes, que é o esgotamento físico especialmente, e o seu efeito no psiquismo. E tem o esgotamento mental, é como se fosse assim, o esgotamento mental afeta o corpo físico e o esgotamento físico afeta a saúde mental. Então existe essa via de mão dupla. Bom, sintomas mais comuns. Cansaço extremo, eu vou citar apenas os mais comuns agora. Cansaço extremo e permanente, é muito importante dizer, porque veja como é vago. Só isso aqui não diz muita coisa. Quantos quadros há que o cansaço extremo e permanente está presente? Mas é um cansaço que não se recupera, a pessoa tira férias, a pessoa passa o final de semana, a pessoa dorme, a pessoa descansa, mas não consegue se recuperar. Isso é importante. É muito comum, e isso o George Bird percebeu, é muito comum cefaleia, dores de cabeça constante. E um dos sintomas mais comuns é que esse esgotamento físico e mental deixa a pessoa assim reativa, irritada. Tudo que você fala com a pessoa, ela responde, ela rebate a você, ela rebate na hora, ela retruca, ela fica muito reativa, muito melindrada, ela tende a tudo que você fala levar para o lado pessoal, pegar para si, né? Isso. Então é uma irritabilidade reativa. Normalmente ela tem dores de coluna, dores posturais por conta da tensão, George Bird examinou isso. Fraqueza muscular, aí física mesmo. Alterações de apetite, alterações do sono, alteração de apetite, muitas vezes a glutoneria, como fuga da realidade, como de Joana, né? Começa a comer demais para fugir do estresse, para aliviar, daí a busca, a neurologia diz isso, né? A pessoa muito estressada, muito tensa, quase sempre apela para açúcar e carboidrato, né? Nas dietas, né? Então, alteração do apetite e alteração do sono, quase sempre insônia, não hipersonia, insônia. Então a pessoa começa a ter o seu sono alterado, começa a não conseguir dormir, e depressão. George Bird colocou a depressão como sendo um sintoma da neurastenia. Aí a gente fica até, os profissionais, os técnicos, tem uma questão aqui curiosa. A depressão é uma síndrome. Síndrome tem a ver com um conjunto de sintomas. A depressão já é uma síndrome. A neurastenia é outra síndrome. Como é que uma outra síndrome, pode fazer parte como sintoma de uma síndrome? Como é que um sintoma de uma síndrome é uma outra síndrome? Olha só que coisa interessante. Porque a depressão já é uma síndrome. Ela não é um sintoma. Mas ela faz parte da neurastenia. Então grave isso, porque isso é importante. Agora, sintomas menos comuns, mas que aparecem. E aí, cada caso é um caso. Não quer dizer que todo paciente tem tudo isso. Nem todo paciente apresenta tudo. Como nem todo paciente apresenta todos esses sintomas mais comuns que eu citei. Mas boa parte deles, especialmente cansaço permanente, irritabilidade reativa, depressão, e fraqueza psíquica e física. Bom, os menos comuns: dores no corpo, dormências, dificuldade de concentração, comprometimento de memória, o psiquismo esgotado não consegue reter informações, conteúdos, né? Medos desproporcionais, então estado de pânico, de alerta por coisas que não são assim ameaças concretas
ou que são possibilidades que não são tão graves assim. Alterações sexuais, né? Afeta a libido, afeta o desejo, né? Ideação suicida, despersonalização. A despersonalização é quando a pessoa está tão aqui já são estados mais graves, né? A pessoa está tão em perturbação que ela já começa a questionar quem ela é. Começa a ter dificuldade em entender quem ela é, como ela é vista, qual é a identidade dela para as pessoas e como ela própria se enxerga. Né? Despersonalização tem a ver isso, né? Então começa a questionar até quais são os próprios valores, o que é que realmente eu quero, quais são as minhas preferências, o que é que eu gosto. Então ela perde despersonalização é um quadro. Despersonalização é um sintoma que acomete muita gente, muito quadro, né? Acomete síndrome de pânico em estado grave, acomete depressão em estado grave e assim por diante. Está presente na neurastenia. E confusão mental. Ora, uma coisa importante para mencionar aqui, que George Bird, o neurologista, mencionou, e que outros estudiosos também falam, é a associação da neurastenia com o trabalho. A neurastenia é um transtorno de esgotamento físico que tem como tema presente as questões do trabalho, as questões laborais. E aqui a gente precisa fazer o seguinte, a questão, aqui a gente começa a examinar a neurastenia de maneira mais profunda. Primeiro, o contexto. Quase sempre os pacientes com neurastenia se queixam de condições ruins de trabalho. E é verdade, pode ser que em boa parte dos casos, ou em alguns casos, existam condições ruins de trabalho, né? Falta de condição de trabalho, chefes ou colegas de trabalho exigentes, relações tumultuadas que estressam a pessoa no trabalho, exigências além da conta, sobrecarga de trabalho, excesso de trabalho. Isso vai estressando o trabalhador. Aí, com neurastenia ou sem neurastenia, qualquer pessoa que esteja num trabalho dessa natureza vai, de alguma forma, ter uma vida atribulada, vai ter, de qualquer sorte, vai ter uma vida, um trabalho mais difícil, mais exigente. Agora, é importante dizer, porque às vezes há uma leitura superficial de dizer assim, as condições de trabalho geram a neurastenia. Não é assim. Não é assim. Porque há pessoas que passam por aquelas mesmas condições de trabalho, que são péssimas, que podem ser péssimas mesmo, estressante, exigente, mas essas pessoas não desenvolvem esse esgotamento. Ainda que fiquem estressadas, não dá para, no mundo atual, a gente pensar que policial, que professor e que profissional de saúde não tem uma sobrecarga. Tem. São profissões difíceis. São profissões que exigem. Agora, nem todo mundo se esgota. Algumas pessoas se esgotam, seja pelas suas resistências, pelos seus limites, e outras pessoas conseguem responder melhor. E ainda que o trabalho seja estressante e que eles fiquem, às vezes, tensos e estressados, porque é o contexto. É o enquadro. São as condições. Né? As condições materiais. Aí não dá para fugir. Essas condições afetam o sujeito, influenciam no sujeito, mas não é assim. As condições de trabalho geram a patologia. Não é. Não é. Então, isso é importante. Mas há, às vezes, condições ruins de trabalho, muitas vezes há. Nem sempre, não é uma condição sine qua non, mas há, é comum. Mas há também o lado subjetivo. O estresse do sujeito com o trabalho, o desprazer que ele tem com aquela ocupação laboral. Né? Então, são ambas as coisas. Né? Tem ambas as coisas. Tem quase sempre uma condição de trabalho ruim, na maioria dos casos, e tem também a relação emocional do sujeito com aquele trabalho. Às vezes, mesmo se o trabalho estiver bom, o sujeito tem uma relação desprazerosa com o trabalho, insatisfeita, etc. Então tem uma série de questões. E claro, aí também tem, na neurastenia, a possibilidade de haver um traço psíquico interior naquele sujeito, naquele paciente. Quando eu falo traço psíquico interior, entenda como assim um temperamento, características de personalidade e condições assim estruturais da sua bagagem psíquica, da sua forma de funcionar emocionalmente, que é a sua estrutura. Por exemplo, vou citar uma coisa para ficar mais claro, para ficar mais compreensível. Perfeccionismo. As pessoas perfeccionistas, as pessoas que tendem a ter um perfeccionismo, podem desenvolver neurastenia mais fácil. Porque a autocobrança, então essas pessoas que são muito que se cobram muito de si, perfeição, e que entram num trabalho desse, que tem condição difícil, o patrão exige que ela trabalhe 18 horas por dia, e aí ela topa, porque ela é perfeccionista, ela tem que fazer o máximo, ela tem que exigir o máximo, ela busca a perfeição, ela busca a excelência, e às vezes, e muitas vezes o perfeccionista não tem uma autoestima boa, renuncia à sua própria condição, renuncia à sua saúde, para agradar, para conseguir essa perfeição,
para conseguir sempre esse esforço exagerado e para dar conta do trabalho que ele é oferecido. Então se submete, às vezes, a condições de trabalho difícil, ou então, às vezes, nem se submete. Não é uma coisa até, às vezes, não é que o trabalho esteja ruim, que a condição de trabalho esteja ruim, mas o próprio sujeito exige dele mesmo uma excelência obsessiva, e o que é que acontece? Tende a se esgotar física e mentalmente e desenvolver uma síndrome dessa. Culpa e insatisfação. O sujeito que já tem um traço de culpa, tem tendência a ter culpa, tem tendência a ficar insatisfeito consigo com as coisas, normalmente vai se manifestar isso no trabalho e ele pode desenvolver um quadro de neurastenia. Então, isso é muito importante. Neurastenia tem a ver com fenômenos laborais, de trabalho. Pode ser até que não seja trabalho profissional, tal, mas a gente está falando predominantemente, genericamente, a gente fala do trabalho profissional, do trabalho remunerado, né? Porque o trabalho voluntário a pessoa pode escolher, se está estressando dela, sair, alterar, mas pode acontecer também em alguns trabalhos voluntários, né? As discussões clínicas são as mais variadas, e aqui eu vou comentar, autores disseram, como a gente já disse, que o quadro é ligado à histeria. Outros autores disseram que o quadro parece estar ligado a quadros maníacos. Eu vou explicar o que é quadro maníaco. Mas quadros maníacos estariam associados à neurastenia. Por quê? Porque em estado grave da neurastenia, a pessoa chega em casa e já tá quebrando tudo, já tá pifando, já tá tendo surto. Sabe aquele filme, eu acho que é aquele filme que Michael Douglas faz, aquele ator, Um Dia de Fúria, né? Que tá no trânsito, ele parou o trânsito e ele não tem paciência de esperar o trânsito, ele já tá com um quadro tão comprometido que aí ele sai do carro no trânsito e sai quebrando tudo. Um Dia de Fúria. Eu acho que é Um Dia de Fúria o nome do filme. Então, esse estado grave da neurastenia faz a pessoa no ambiente de trabalho quebrar tudo, aí reagir a tudo. Ninguém pode falar que a irritabilidade está em alta, então a pessoa explode, né? A pessoa pode partir realmente para as vias de fato, para agressão física e assim por diante. Então, por causa desses fenômenos, que na verdade não é a maioria dos casos, mas alguns casos, quando chega no pico, no estado mais agudo, acontecem esses quadros mais de explosão. Alguns psiquiatras entenderam que o quadro estava associado a quadros maníacos. O que é quadro maníaco? Maníaco ou mania não tem nada a ver com serial killer, com psicopata, com uma pessoa maníaca, não. Maníaca no sentido geral. Mania, em psiquiatria, é sinônimo de euforia. Quadro maníaco é um quadro eufórico. Daí o transtorno bipolar, no passado era psicose maníaco-depressiva. Maníaco-depressiva. Por quê? Porque oscilava entre euforia e depressão. Daí mania-depressão. Mania-depressão. Quadros maníacos, né? Porque Joana, inclusive, cita essa expressão no texto, né? E pode gerar esquizofrenia, isso é uma coisa importante de dizer. Pode gerar uma psicose. Um quadro de esgotamento psíquico que está abalando o sistema nervoso central e que tem sequelas físicas, organoneurose, tem uma dimensão física, pode afetar o corpo, pode afetar a vida física. Então, portanto, tem uma dimensão aí que pode evoluir para um quadro psicótico de alienação, de cisão com o real, com a realidade, de uma alienação. E quadro ligado, por exemplo, a transtornos de personalidades. Transtorno de personalidades, que são, por exemplo, o transtorno de personalidade borderline. Normalmente o borderline, o limítrofe, fica muito esgotado, fica muito intelectualmente, fisicamente comprometido, tende a ficar com estafa por conta da própria hiperatividade emocional do borderline. Então, os borderlines tendem a evoluir, não digo evoluir, mas tendem a desenvolver também, agregado ao transtorno de personalidade de borderline, tendem a desenvolver também quadros de neurastenia, quadros de esgotamento. E nós temos, por exemplo, no caso, o transtorno de personalidade histriônica. Aí, tá vendo? A expressão histérica desapareceu e as manifestações psíquicas da histeria foram catalogadas em transtorno de personalidade histriônica. A histriônica, quase sempre mulher, mas tem também homens, o paciente histriônico às vezes desenvolve também quadros de esgotamento. Então veja como muitos quadros aí podem evoluir para um quadro de esgotamento da neurastenia. E, por fim, eu queria dizer o mais importante desses quadros, que inclusive é minha especulação, minha opinião pessoal, minha hipótese, que está associada a quadros de depressão.
Aqui é uma opinião pessoal, tá? Passível de erro, passível de ser contestado, de ser criticado. Em minha forma de entender, os quadros neurastênicos, e essa é a minha hipótese de ter desaparecido o termo neurastenia, os quadros neurastênicos são quadros que podem ser considerados quadros de depressão. E eu entendo que o tratamento da neurastenia é o mesmo tratamento para depressão. É o tratamento que a gente faz para depressão. Então, o paciente neurastênico deve ser tratado como se trata uma depressão. Em minha forma de entender, a depressão, aí a economia diagnóstica, a depressão absorveu neurastenia. Porque o paciente neurastênico fica esgotado, fica com baixa autoestima, fica com insatisfação, fica com sintomas de depressão, né? Tanto é que os melhores estudos de psicologia e psiquiatria mais atuais, especialmente os estudos de depressão, dizem o seguinte: para você olhar para a depressão, não procure tristeza, procure cansaço. Por quê? Porque nem todo paciente deprimido está triste. Mas todo paciente deprimido tem uma certa fadiga. Olha só. Então, depressão, diz Solomon, o autor, jornalista do New York Times e autor da obra O Demônio do Meio-Dia, né? Obra que é um clássico sobre depressão no século XXI. Solomon vai dizer: o oposto de depressão não é alegria. O oposto de depressão é energia. Porque há deprimidos que não é aquele deprimido clássico de ficar em cima da cama, chorando, deitado, etc. Há deprimidos que estão trabalhando, mas estão trabalhando quebrados. Chegam em casa com o corpo todo moído, estourados. Aquilo que eles faziam antes, aquele trabalho que eles faziam antes, que exigia deles, mas nem tanto, agora exige muito deles. Agora, o mesmo trabalho que ele fazia antes e que ele conseguia lidar tranquilamente, agora ele lida com esse mesmo trabalho de uma forma quase insuportável. Ele chega em casa insuportável. Ele não chora, necessariamente ele se relaciona aparentemente bem, aparentemente ele está bem, mas ele está deprimido. Por quê? Falta de energia, falta de vitalidade. E o paciente clássico, o paciente que fica chorando em cima da cama, também tem falta de energia, tem falta de disposição. Então, veja que coisa interessante. A depressão tem características de falta de vitalidade. Por isso absorve também os quadros de neurastenia. Quando a gente olha a descrição da neurastenia, a gente vê que é um esgotamento físico, que a diferença para as depressões gerais é que tem a ver com o trabalho, com o desgaste ocorrido no trabalho, mas que tem dimensões interiores na pessoa, tem dimensões subjetivas que afeta ele, e que, é claro, mas que tem sintomas clássicos de depressão: falta de energia, falta de disposição, baixa autoestima, dificuldade de apreciar as coisas, de ter prazer, mau humor, pessimismo. Então, minha hipótese pessoal como psicólogo é que a neurastenia foi incorporada pelas depressões, de maneira geral. E hoje um quadro de neurastenia pode ser facilmente diagnosticado como um quadro de depressão. Ainda que o gatilho dessa depressão tenha sido o contexto do trabalho ou os aspectos interiores do indivíduo de lidar com o trabalho. Então, essas são as características que eu coloco aqui. Agora, vamos entrar em Joana de Ângeles. O que é que diz Joana de Ângeles? Primeiro, Joana de Ângeles diz que o critério principal para entender a neurastenia, ela está chamando o termo neurastenia. E Joana não dá ponto sem nó, né? Se Joana está colocando um capítulo sobre neurastenia, apesar de ela sabe que o termo está em desuso, ela quer chamar a atenção para essa sociedade nossa que está sempre cansada. Essa sociedade nossa que está cansada. Ora, então ela está dizendo que as depressões... Eu vou traduzir na minha linguagem, tá? Não quer dizer que Joana pensou exatamente isso, mas que as depressões com características de fadiga, de cansaço, as depressões ansiosas, né? Um termo que era utilizado no passado, né? A maioria das depressões hoje não são depressões essas da pessoa, esses sintomas clássicos, são depressões que a pessoa fica ansiosa, mas está deprimida. Então, as depressões ansiosas, que essas depressões que geram esgotamento físico e mental, são mais comuns que a gente imagina e a gente deve prestar atenção. Por isso, talvez, ela fez questão, aqui minha hipótese minha, fez questão de colocar neurastenia. Ela está querendo examinar esse quadro específico usando um termo do passado. Ela fez questão de usar um termo do passado
para chamar a atenção da gente para esse quadro de esgotamento mental e físico. Nós, profissionais, podemos entender esse quadro como um quadro de depressão também. Mas se ela colocasse a depressão, quantos textos de Joana ela aborda a depressão? Tem uma obra dela só sobre depressão, Vitória sobre a depressão. Tem várias abordagens. Triunfo Pessoal tem um capítulo sobre depressão. Livro Receita de Paz tem um capítulo sobre depressão. Então, ela abordou várias vezes depressão. Depressão é um tema que precisa ser abordado, né? Mas que tem várias nuances. Várias nuances. Então, ela quis, em meu ponto de vista, chamar atenção para a neurastenia, que em nossa forma de entender é um aspecto da depressão, para chamar atenção esse aspecto do cansaço. Por quê? Porque o esgotamento físico e mental pode também gerar suicídio. Pode empurrar a pessoa para o suicídio, para a alienação. Então é algo muito grave que a gente precisa aqui colocar. Então, primeira coisa que Joana fala, o cansaço que se prolonga. Critério principal para examinar a neurastenia, cansaço que se prolonga. Segunda fase de Joana, um cansaço que se prolonga e que não consegue se recuperar, gera imediatamente a segunda fase, que é a fase onde o paciente já demonstra mau humor e irritabilidade. Aí, a neurastenia já está instalada. Começa num cansaço que se prolonga, se prolonga, se prolonga, se prolonga, e daqui a pouco, mau humor e irritabilidade. Então o paciente fica mal-humorado, alguém liga para ele não quer atender, ele evita até contatos pessoais, porque as pessoas cansam ele, as pessoas fadigam ele, o contato com os outros fadigam ele tende a estabelecer estratégias de evitação, evitar inclusive os compromissos do trabalho. Isso é uma bola de neve, ele se cobra muito, ele está insatisfeito com o trabalho, mas ele evita o desprazer de ter que dar conta das demandas do trabalho, procrastina, o que torna a situação ainda pior, né? Passa mecanismo de fuga. E aí, glutoneria, começa a comer em excesso, abusar do álcool. Isso é muito frequente, isso é muito comum em quadros dessa natureza como mecanismo de fuga, né? Para evitar olhar, ou então para evitar aceitar os fracassos profissionais. Às vezes ele teve fracassos profissionais, todo mundo tem fracassos profissionais, mas ele não aceita pelo temperamento perfeccionista. Então, isso é interessante. Primeira fase, um cansaço que se prolonga. Segunda fase, mau humor e irritabilidade. Importante aqui de Joana, e Joana destaca uma coisa importante que é o seguinte, a relação do sujeito com o trabalho. Uma coisa que eu já falei, né? Ela vai dizer, não é só o trabalho desgastante que o sujeito desempenha, mas a forma interior com que ele encara e vê o seu trabalho. Porque o trabalho mais confortável pode ser um inferno para aquele que não vê conexão, que não tem conexão, que não se vincula com o trabalho, que não tem um prazer, que não se motiva, que não tem motivação para aquele trabalho. Então, tem a ver com a forma como o indivíduo lida emocionalmente com o trabalho. E isso faz toda a diferença. Há pessoas, repito, com trabalhos estressantes e não evoluem para o esgotamento físico e mental. Por quê? Porque tem prazer com aquilo. Permitam-me dizer, minha atividade profissional é uma atividade muito exigente, muito desgastante, exige muito psiquicamente, mentalmente. Eu, às vezes, fico 10, 12 horas sentado, conversando, escutando, acompanhando pacientes. Às vezes eu preciso levantar por causa das pernas em cãibra entre um paciente e outro. Às vezes com sintomas aqui de circulação comprometida, etc. Tem que dar uma caminhada. É muito tempo sentado e o desgaste físico e psíquico. Né? Mas eu não chego a um esgotamento, embora eu sinta, é inevitável sentir, mas eu não chego a um esgotamento pelo prazer e pelo envolvimento que eu tenho. Mas penso eu que alguém que não tivesse essa conexão, ou que estivesse numa atividade dessa de terapeuta, de psicólogo, de psiquiatra, de psicanalista, por outros motivos, né? Alguém que, por exemplo, precisa muito da curtida, da validação, do aplauso alheio, não deve ser terapeuta, não deve buscar, porque nem sempre o trabalho é aplaudido, nem sempre a gente vê o resultado. Então alguém que precise desse reconhecimento profissional, é melhor não entrar nesse trabalho, porque vai começar a ficar muito incomodado com isso, como é o povo da rede social que fica muito incomodado se não tiver muita curtida, se não tiver muito seguidor e começa a ter problemas de depressão com isso. Se a pessoa precisa muito disso, de ser aplaudido, de ser validado, ela vai sofrer numa tarefa como, por exemplo, de psicólogo, de psiquiatra, de psicanalista, né? Então, tem a ver com isso, relação subjetiva com o trabalho. Joana vai dizer o seguinte, quase sempre esse sujeito que se desgasta e que está sempre desmotivado e insatisfeito com o trabalho, tem no inconsciente muitas frustrações. E essas frustrações pessoais
essas frustrações que tem a ver com a história de vida dele, inclusive a história de vida dessa encarnação, falando dessa ainda, família, infância, etc., gera nele a tendência e o impulso de fazer esforços exagerados para compensar, como se ele se sentisse inferior, como se ele se sentisse em falta, como se ele se sentisse com essa frustração inconsciente, como Joana fala, né? Portanto, de menos, e ele precisasse compensar isso fazendo esforços exagerados. Né? Então, isso vale a pena a gente aqui mencionar. O sujeito tem baixa autoestima, né? E essa baixa autoestima pode ser a neurastenia que gerou a baixa autoestima, ou a baixa autoestima dele já havia e a neurastenia só acentuou, mas a neurastenia, o esgotamento gera mais baixa autoestima, reforça a baixa autoestima, né? Isso é importante a gente aqui mencionar. E a baixa autoestima também favorece o esgotamento, porque quem tem baixa autoestima acaba não tendo a vitalidade que recupera, que se renova, que se motiva. E para alguns temperamentos, como eu estou falando aqui da rede social, né? Para alguns temperamentos, o não reconhecimento profissional ou não reconhecimento das coisas que faz pode gerar mais estresse. Então a pessoa trabalha, volta e não é reconhecido, ninguém fala nada, ninguém elogia, e há ambientes de trabalho muito hostis nesse sentido, e a pessoa vai se sentindo péssima, vai se sentindo mal, vai se sentindo... E aí vai evoluindo nesse sentido para algo pior, né? Para algo mais drástico, para algo muito complicado, né? Para um estresse crônico, né? Então, porque não vê o reconhecimento do trabalho e cada vez se sente pior por isso, né? E quanto mais ele faz, mais ele se esforça, mais os esforços são exagerados, ele não vê o reconhecimento, então mais ele se frustra, olha só. Então isso é importante, né? Joana chama atenção também para uma outra coisa. Ela vai dizer o seguinte, que o sujeito neurastênico, mesmo quando ele está repousando, ele está ansioso. Isso é uma coisa importante para a gente chamar a atenção, que está presente nas depressões ansiosas. A pessoa tirou o dia para repousar, a pessoa tirou o dia para espairecer, para se divertir, mas fica ansiosa. Fica sempre inquieta. A mente não fica em repouso, né? Está sempre em uma inquietação. E a ansiedade dificulta, inclusive, o repouso nesse sentido. E aí a gente entra já para a abordagem espiritual que Joana fala. Joana vai dizer o seguinte, que no neurastênico há culpa e há insatisfação. Ela destaca esses dois fenômenos, culpa e insatisfação. Do espírito, ele traz débitos na consciência, diz Joana, débitos de existências passadas, nas quais ele agiu com ociosidade e ele extorquiu, ele utilizou-se de extorsão. Joana fala assim, extorsão de vidas alheias. Parêntese, extorsão no dicionário é um crime. Extorsão no direito é quando eu constranjo, quando eu ameaço, quando eu imponho, quando eu, por meios violentos, induzo alguém a me fornecer vantagens, quase sempre vantagens econômicas. Então, o crime de extorsão está associado a vantagens econômicas. É obter vantagens econômicas de alguém por base aí de um constrangimento, de uma violência, ou até mesmo por ameaças, obter vantagens econômicas. Então, veja o espírito no passado, ocioso, que explorou economicamente, financeiramente outras pessoas para obter vantagens materiais, vantagens econômicas, volta com a consciência de culpa. E essa consciência de culpa, olha a análise brilhante de Joana. A consciência de culpa faz o sujeito ficar nessa labilidade emocional, expressão que Joana usa, que é uma expressão conhecida da psiquiatria, a labilidade de humor. A labilidade de humor, a labilidade emocional é essa coisa. E essa labilidade emocional faz o indivíduo tentar, pelo trabalho descontrolado, compensar o descontrole interno que ele tem. Olha só, simbolicamente, então, ele está tentando ter controle sobre a vida emocional dele através do trabalho. Os procedimentos do trabalho, as operações, o que ele faz, bater ponto, cumprir metas, que é uma forma de ele dizer para si mesmo
que o mundo emocional dele está sob controle, quando não está. Então ele tenta controlar o meio exterior pelo trabalho para tentar compensar o descontrole que está dentro dele. Olha a análise brilhante de Joana. E aí ela vai dizer que essa culpa dos crimes de extorsão do passado e de ociosidade gera um sujeito perfeccionista. E o perfeccionista, no sentido patológico, não é a pessoa querer melhorar, não. Mas o perfeccionista, no sentido patológico, é uma pessoa que nunca se aceita. No fundo, ele se rejeita. E está sempre buscando uma perfeição que é utópica. Nunca tá bom. Por que nunca tá bom? Porque no perfeccionismo há também uma insatisfação. Olha o que o Joana está falando. Insatisfação. Então, o espírito com culpa, por esses atos do passado, gera um perfeccionismo. E esse perfeccionismo também produz uma insatisfação, ou está associado a uma insatisfação, que faz com que o indivíduo, por exemplo, fique ansioso mesmo no repouso. Por quê? Porque no repouso ele está repousando ansiosamente, mas a consciência culpada está dizendo que ele não merece repousar. E a consciência culpada remonta às memórias antigas dele, quando ele ficou no repouso, na ociosidade sem justiça. Uma ociosidade injusta. Um repouso na exploração financeira de outras vidas. Então o que é que acontece? Ele traz isso nos arquivos do inconsciente, nos refolhos da memória. E quando isso se manifesta em forma de quê? Autopunição pelo ócio. Ele não consegue repousar. Quando ele repousa, quando ele para, quanta gente diz assim, não consigo, quando eu tiro férias, quando eu repouso, eu fico muito angustiada ou angustiado, porque eu não consigo parar para ler um livro, para repousar. Fenômenos de consciência de culpa de reencarnações passadas. Então, a consciência pune a si mesmo pelo ócio. Por quê? Porque puniu a si mesmo pelo ócio exagerado e criminoso do passado. Então, quando ele agora tem um ócio que é justo, tem um ócio que é correto, tem um ócio que é saudável, tem um ócio que é do repouso, que não é necessariamente deixar de fazer tudo, não fazer nada. Joana de Ângeles diz que, às vezes, o repouso é fazer outra coisa. Você teve um trabalho braçal estrafante, agora pare e assista um filme. Se for um filme que te emocione, que te faça bem, aquele espairecimento, que também é cultura, que também é informação, que é conteúdo, leia um livro, aquilo também vai lhe fazer bem, vai lhe renovar. Repousar não é só fazer nada, mas é às vezes fazer uma outra atividade que espaireça e que consiga lhe renovar, consiga lhe reabastecer. Aquilo que os neurologistas hoje chamam de descanso ativo. O descanso ativo é aquele que repara. Dizem, os melhores neurologistas hoje dizem isso, que o descanso ativo é aquele descanso que repara o cérebro, que repara emocionalmente, olha só. E aí que tem a ver com o trabalho espírita, social, da caridade, o trabalho voluntário, o trabalho da generosidade e da fraternidade, que além de estar renovando, além de estar criando dopamina, serotonina, além disso, está elevando a vibração espiritual, a faixa vibratória em níveis de sintonia mais alto. Então, Joana de Ângeles vai dizer o seguinte, que o indivíduo se pune pelo ócio, pelo repouso, né? Tem a culpa inconsciente dos crimes do passado, que gera insatisfação, nunca tá bom, e ele sempre tá com esforço exagerado para mais, para fazer melhor, para fazer mais, nunca tá bom, né? Esse perfeccionismo, né? Porque há sempre, diz Joana de Ângeles, arrematando o capítulo, há sempre uma insatisfação do espírito. Uma insatisfação do espírito. Aí eu remonto, já caminhando para a nossa conclusão, a psicoterapia de Jesus. Jesus está com Maria e Marta. Então, Maria senta, as irmãs de Lázaro, né? Senta para conversar e Jesus está ali conversando com ela. E Marta está na cozinha. E começa a ficar fadigada, começa a ficar esgotada na cozinha, fazendo as coisas, etc. E começa a se queixar. E começa a se queixar dizendo, Senhor, vês que ela está aí conversando com o Senhor sentada enquanto eu estou na cozinha sozinha? A observação relativa, aparentemente, é super justa. E Jesus então responde, porque ele não perdia a ocasião de passar o ensinamento. Marta, Marta, porque estás tão afadigada, Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Ora, que era a melhor parte daquela situação? Era ele. Entre o trabalho braçal da cozinha e estar com ele ali, ele era mais importante, mas era necessário alguém fazer a comida. Né? Na verdade, Jesus aproveitou para dar um ensinamento. Ele não estava condenando a atitude de Marta. Ele estava dizendo que a atitude de Maria também não era condenável. Por quê? Porque Maria,
ali estava também trabalhando. Não é só a Marta que estava com o trabalho braçal que estava trabalhando, porque a gente ainda entende trabalho como trabalho braçal. Livro dos Espíritos, Lei de Trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Então, é importante a gente pensar o seguinte: Maria estava trabalhando também. Porque se a gente achar que trabalho braçal é o único trabalho possível para evoluir o espírito, o umbral, as regiões inferiores da espiritualidade, deveria só ter espírito evoluído, porque o que o povo trabalha braçalmente para lá e para cá não está no gibi. Então, trabalho não é apenas trabalho braçal. Toda ocupação útil. Toda ocupação útil que ilumina o sujeito, que melhora a criatura, que faz ela se iluminar, que faz ela avançar para melhor, moralmente falando, é um trabalho. Intelectualmente também é um trabalho. Tudo aquilo que fomenta o progresso do sujeito, o desenvolvimento do sujeito e da sociedade é trabalho. Olha só. Então, o que Jesus estava dizendo era isso. E mais ainda, Dom Helder Câmara vai interpretar essa passagem dizendo o seguinte: Jesus queria dizer que o cristão verdadeiro deveria ter os braços de Marta e o coração de Maria. Ou seja, o trabalho braçal e também o trabalho interior de assimilar Jesus para dentro. Né? De se transformar para melhor. O serviço que ilumina e o aperfeiçoamento interior que transcende. Essas duas coisas. O Espiritismo vem dizer que o serviço que ilumina é aquele que torna a criatura melhor. Atualmente, meus amigos, há uma síndrome chamada de burnout. Depois pesquisa na internet. A síndrome de burnout hoje descrita é, na minha forma de entender, é quase que idêntica à neurastenia que era descrita no século XIX. É uma atualização. E como é que se trata a síndrome de burnout? Como se tratam as depressões. Como se trata aí as... Mas que a única diferença é que aquele quadro tem a ver com trabalho. Tem a ver com condições de trabalho. Então, amigos, já caminhando para a conclusão, Joana de Anjos vai falar do tratamento quando diz que quase sempre o paciente com neurastenia deve ser tratado com terapia psicológica e não psiquiátrica, nem sempre os medicamentos não são recomendados, diz ela, de maneira geral, a não ser quando o quadro do paciente já está tão agudo que está perigando desencadear um surto, um esgotamento mental e físico que produz um surto psicótico e até uma evolução para uma esquizofrenia. Aí sim, diz Joana, a medicação para dormir, a medicação para estabilizar as neurocomunicações, aí sim. Mas de maneira geral, a terapia para o paciente que está nesse esgotamento psíquico da neurastenia é mais psicológica do que psiquiátrica. Diz Joana também que é necessário que o paciente trabalhe a culpa. Trabalha a culpa com ele mesmo, em terapia psicológica com ele mesmo. Trabalha a insatisfação, trabalha a autoestima. Joana vai dizer que os passes, que ela chama de bioenergia, são muito importantes para o paciente, para esse paciente. Muito importante. Compreensão familiar. Ela até tem uma nota dizendo assim: o neurastênico quase sempre acha que ninguém compreende ele e espera sempre que as pessoas compreendam ele. Mas nem sempre isso vai ser possível. No entanto, se a família puder apoiá-lo no tratamento, etc., também vai ter um resultado ainda melhor. A compreensão familiar, né? Nem sempre é possível. Há famílias que são desafios espirituais nossos, né? E que o paciente não pode também ficar contando com isso. E por fim, Joana arremata com brilhantismo dizendo do melhoramento moral. Ela vai dizer que quando o sujeito começa a olhar para si e perceber que não vai ser se matando de trabalhar necessariamente que ele vai eliminar os débitos da consciência, porque é isso que a consciência prega no sujeito, né? Isso é uma sabotagem da consciência. A consciência de culpa pune o sujeito e o sujeito exige trabalhar em excesso para compensar isso, por causa do sentimento de desvalia, de insatisfação e de baixa autoestima inconsciente. Joana de Anjos vai dizer que quando o sujeito começa a se melhorar moralmente, a partir do autoconhecimento, do autodescobrimento, da autoiluminação e começa a mudar moralmente para melhor, ele começa a agir na lei que está na consciência dele, começa a mudar a sua própria consciência, começa a refazer a sua própria consciência diante das leis divinas. Ele começa a perceber que não é trabalhando para se matar, mas se trabalhando para ser melhor, melhorando moralmente. E o trabalho é um meio para ele se melhorar moralmente. Quando o indivíduo começa a descobrir o melhoramento moral e começa a se melhorar moralmente, diz Joana, quando ele repousa, o repouso é recuperador.
quando ele vai repousar, quando ele vai descansar, ele descansa e consegue se renovar. Enquanto isso, ele vai descansar, ele vai repousar e não consegue repousar, não descansa. O repouso não é refazente, o repouso não descansa. Então, enquanto ele não conseguir isso, enquanto ele não se envolver no seu melhoramento como pessoa humana, para mudar sua faixa vibratória, para sintonizar em climas psíquicos mais altos e a consciência começar a se pacificar, lhe proporcionando a regularização dos débitos e, portanto, lhe dando mais autoestima, mais dignidade pessoal, mais consciência pacífica por conta do resgate dos débitos, ele não vai ficar em paz enquanto ele não fizer isso. E ele vai, então, ter o repouso recuperador. O repouso que fazia com que, mais tarde, quando a gente evoluir bastante, esses missionários... Eu me lembro de Chico Xavier, que era incansável, dormia pouco, comia pouco, renunciava a uma série de necessidades básicas imediatas, 14 horas psicografando, sentado sem nem ir ao banheiro. Talvez qualquer um de nós já teria uma infecção urinária, mas não. Por quê? Porque ele se sobrepunha àquilo, ele conseguia se sobrepor aos apelos físicos com o alimento do psiquismo. Gandhi fazendo greve de fome e não tendo um distúrbio. Né? E outros. Eu estou dizendo para você fazer greve de fome? Não. Eu estou dizendo para você dormir só 2 horas, 3 horas, como Chico Xavier dizia? Não. Eu estou dizendo para você deixar de comer carne, deixar de comer algum alimento, deixar de só comer agora grão, só se alimentar de luz? Nada disso. Eu não estou dizendo que você vai ser espiritualizado se você virar vegano daqui para amanhã, ou se você começar a ficar dormindo 2 horas por noite, é aí que você vai ficar espiritualizado. Não, é o contrário. Você se espiritualiza primeiro e naturalmente, automaticamente, por efeito imediato, você sente menos necessidades. Você sente menos necessidade de sono e fica descansado. Você sente menos necessidade de alimentação. Você consegue se renovar mais fácil. Às vezes me permito dizer, eu estou esgotado. Sento aqui para gravar, ou vou fazer uma palestra, saio parecendo que eu estou com a bateria 100% recarregada. O trabalho espírita, que além de me dar prazer, de me dar motivação, também me ajuda a sintonizar com as esferas altas, não porque eu tenha condição de ficar sintonizado com o alto, mas porque a mensagem espírita é tão edificante que quando a gente fala sobre ela, conversa sobre ela, ouve ela ou lê ela, a gente sintoniza, a gente se eleva. E o palestrante, como está falando, ele está pensando sobre esse conteúdo edificante e ele se eleva. E aí eu saio renovado. Quando a gente conseguir potencializar isso de maneira mais eficiente, mais eficaz, mais contundente, a gente vai ver que o repouso vai ser quase que automático, que o refazimento das nossas energias vai ser extra. Por quê? Porque a gente vai estar conectado com a fonte da energia, que é a fonte divina. Por isso, meus amigos, pensemos nisso. Enquanto não conseguimos chegar aí nessa espiritualização que vai fazer com que a gente tenha menos demandas aí basais, demandas básicas, ore, medite, tenha momentos com você mesmo, tenha momentos de hiperfoco. A gente está numa sociedade que a gente não tem hiperfoco, parar para concentrar em algo apenas e não ficar nessa multitarefa, onde eu estou no celular e estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Hiperfoco, cada coisa de uma vez, que você vai ver que você vai se desgastar menos, que você vai recuperar suas energias, que você vai ter mais hábitos edificantes, porque você vai estar em sintonia com a fonte maior. É isso, meus amigos, espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.